A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede, graças a Deus pela esperança, pela paz e por tudo que temos recebido dEle. Queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 9. Vou ler do versículo 1 ao 4 só para dar introdução à nossa meditação de hoje. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quero ler ainda o 6 que diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amados, esse texto relata a conversão de Saulo, ou do apóstolo Paulo. Amados, eu estou lendo esse texto porque eu quero vos falar um pouco sobre conversão. Não é exatamente para falar de Saulo ou de Paulo, mas eu li o texto porque esse texto relata uma das maiores conversões da palavra de Deus. É a conversão exatamente de Saulo, que passa a ser o apóstolo Paulo, aquele que toda a igreja conhece. Mas eu quero que você medite hoje exatamente sobre conversão. O que é uma conversão verdadeira? Ultimamente, nos últimos anos, eu tenho me preocupado muito com esse assunto, conversão. Porque, segundo o meu entender, está sendo muito raro uma pessoa se converter de fato a Deus. Converter é o resultado da conversão. E o exemplo de Saulo, ele é típico. É só ler e meditar que você vai entender o que é uma conversão. Saulo tem uma visão, tem propósitos, tem ideias que consideravam justas, corretas, mas eram próprias, eram enganosas. E quando ele se converte, ele encontra-se com o Senhor, ele muda totalmente. Até então, Saulo se considerava dono de si, dono da razão, fazia o que pensava, agia com rigor conforme a sua mente. Mas a conversão é uma mudança total de direção. E quando Saulo encontra com o Senhor, ele cai. A palavra aqui cair diz que ele cai. Isso tem um significado. Ele cai, não é simplesmente cair no chão. Saulo cai do ego, ele cai de si. E agora ele faz uma pergunta, eu estou resumindo, muito interessante. Ao descobrir, ao perceber o que está acontecendo, ao perceber que está diante do Senhor, do Salvador, aquele a quem ele perseguia, ele faz uma pergunta dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Uma pessoa que se converte,
um dos maiores sinais na vida dele da conversão é que, após se converter, ele se coloca à disposição do Senhor para fazer o que o Senhor quer que ele faça. Quem se converteu jamais andará segundo os seus próprios propósitos. Quem se converteu perde a vontade própria e passa a fazer a vontade do Senhor. Quem se converte de fato tem uma entrega absoluta, total ao Senhor e passa a viver exclusivamente para o Senhor. Saulo é o exemplo. Que queres que eu faça, Senhor? E o Senhor orienta, claro. Não vou continuar a história de Saulo, porque o que eu quero te trazer à memória hoje, queridos irmãos, é o que é uma conversão. Nós estamos acostumados hoje com pessoas, e a grande maioria das pessoas hoje, elas não se convertem, elas mudam de religião. Mas mudar de religião não é conversão simplesmente. Ou a pessoa muda de uma igreja para outra, ou a pessoa sai do catolicismo para o evangelho, mas não muda a sua personalidade, não muda a sua vontade. Na verdade, as pessoas aderem a uma igreja, aderem a um sistema, mas não há uma conversão genuína. Às vezes eu fico pensando na palavra hoje, novos convertidos. Eu sou do tempo em que, quando se dizia que alguém era um novo convertido, era uma alegria. Porque um novo convertido é um novo convertido mesmo. Não é o fato de ser novo que não é convertido. A própria palavra está dizendo novo convertido. Então ele é convertido. E o novo convertido era algo tremendo. Era um prazer lidar com o novo convertido, porque ele estava pronto para ser ensinado, para receber, para obedecer, para ser orientado. É aquela pessoa que vinha do mundo, mas quando ele encontrava-se com Jesus e com a igreja, é claro, ele abraçava a igreja e falava: pastor, irmão, o que eu faço? O que vocês esperam? E ele lutava, ele se esforçava, ele vinha para a igreja com alegria, ele estava pronto a cooperar, porque ele se converteu. Mas hoje, queridos, o que está acontecendo? As pessoas acham que se converter é simplesmente aderir a um movimento, a um sistema religioso. A maioria das pessoas que temos como novos convertidos, eles não têm o mínimo interesse sequer com a igreja, com a palavra de Deus. Eu quero que você, irmão, irmã, ore para que nos nossos dias aconteçam conversões verdadeiras. Que as pessoas se convertam a Jesus, se convertam ao Evangelho. Está faltando isso. Nós não vemos mais praticamente conversões legítimas. Raramente, uma outra pessoa de fato se converte. A grande maioria das pessoas hoje, eles vêm para a igreja, mas ficam uns dias, algumas vezes, mas logo se vão porque não se converteu de fato. É por isso que não permanecem. Não há mudança, não há transformação, não há regeneração na pessoa, não há libertação sequer dos vícios nas pessoas. Por quê? Porque tudo começa com a conversão. Tem que haver conversão. E para haver conversão tem que haver arrependimento. Amanhã eu falarei, aliás, amanhã é domingo. Segunda-feira, guarda aí, eu falarei sobre o arrependimento, que precede, o que antecede a conversão. Por hoje, que Deus te abençoe.